Hoje nós vamos contar uma parte da vida de Paulo Jorge Diogo Morgado, um português que nasceu no mês de março de 1975, no dia 1º, em Lisboa e Portugal, mas que já é conhecido do torcedor amazonense, é o Paulo Morgado. Paulo, obrigado por contar um pouco da tua vida. O Paulo, que comanda a equipe de juniores, está como auxiliar do Alder Baulana no campeonato amazonense, quando o Nacional foi campeão, na verdade bicampeão amazonense, e que agora vai disputar a sua Série D do Campeonato Brasileiro. Morgado, como foi que o futebol começou na tua vida? Bom, eu comecei bem cedo, aos 7 anos de idade, nas escolinhas do Olivais e Moscavide, que é em Lisboa, perto de Lisboa, perto do aeroporto de Lisboa. Fiz cerca de 5, 6 anos à categoria de júniores, juvenis, júniores. Sempre era atacante, não tinha muita qualidade, tinha muita vontade, corria muito, era muito rápido, era muito veloz, mas não tinha muita qualidade. Depois subi ao profissional do Sport Lisboa Olivais, também é na mesma zona, era perto da minha casa na altura. Subi ao profissional, fiz um ano de profissional e ganhei uma lesão na bacia, que é pubalgia, mais conhecida por pubalgia, e tive cerca de 6, 7 meses parado. Não podia competir, mas como tinha contrato profissional com o clube, o presidente sabia que eu tinha um curso de treinador. Lembra o nome do presidente? Não conheço, não me lembro agora, sinceramente não me recordo. Que aí foi agora. Quando foi forçado a parar no futebol. Carlos Jorge Carlos, era qualquer coisa assim. E aí tu aproveitou, com 21 anos, parou no futebol. Eu quando parei, enquanto estava a fazer tratamento, fizeste o curso? Fiz o curso, o primeiro nível da UEFA, porque eu tinha um amigo meu mais velho que já estava a terminar a carreira, estava a tirar o curso e perguntou-me se queria acompanhá-lo e tirar também o curso. Eu, como estava parado, entusiasmei-me e acabei por tirar o curso da UEFA, o primeiro nível, e como tinha contrato profissional com o clube, o presidente aproveitou, já que me estava a pagar e eu estava parado, não podia jogar, pediu-me para eu treinar os júniores. O treinador saiu, foi demitido, e então pediu-me para treinar os júniores, e eu fiquei com os júniores durante 5, 6 meses. No ano seguinte surgiu a oportunidade de treinar o profissional do mesmo clube, e eu comecei aí a minha carreira, abandonei a carreira do futebol aos 21 anos, como jogador, e comecei como técnico aos 21 anos. Como treinador, começou a construir a tua carreira? É assim, eu comecei nesse clube onde eu estava, no Sport Lisboa Olivais, no profissional. Era um clube que estava na 2ª divisão na altura, e no ano seguinte recebi o convite para ir para o Belenenses. Aí comecei como auxiliar do Marinho Pérez, treinador brasileiro conhecido. Fiquei como auxiliar dele e treinador de júniores, precisamente como estou agora aqui no Nacional. Durante 7 anos estive no Belenenses nessa mesma situação, auxiliar do profissional. Depois saí para o Atlético, para o profissional do Atlético, era a 2ª divisão. Atlético Lisboa? Atlético Clube de Portugal, que é em Lisboa também. É em Lisboa também. Fiz 2 anos no Atlético, fomos campeões da 3ª divisão, subimos à 2ª divisão. Depois saí para ir para o Sintrense. Novamente fomos campeões da 3ª e subimos e fiquei na 2ª divisão. Saí para ir para o Vitória do Pico, que era a 2ª divisão B também. Tive um ano no Vitória do Pico e foi aí que me surgiu a oportunidade na altura de ir para Angola trabalhar. Estava tudo certo praticamente, era a dificuldade no visto. Eu já tinha cerca de 15 anos de carreira como treinador. Que foi em 2011? Em 2011, exatamente. No Rio Negro, foi o Robson Ouro Preto que me convidou, e como eu estava na dificuldade se ia para Angola, se não ia para Angola, e então havia essa indecisão, acabei por aceitar o convite para vir para o Rio Negro. Como foi aquele processo pós-Rio Negro? Foi o momento mais difícil, podemos dizer, na tua vida, ou uma experiência nova que você encarou? Sim, foi uma experiência nova, nós estamos sempre a aprender com essas experiências, não é? E uma das coisas que eu senti muita dificuldade foi nas condições de treino, porque eu vinha de clubes em Portugal com condições muito superiores a estas, e quando cheguei ali havia falta de bolas, havia falta de equipamento, havia falta de campo a treinar, havia falta de comida para os jogadores, não havia salários, e então foi uma dificuldade muito grande. Na semana em que eu decidi que eu ia-me embora e falei com todo o mundo, com a diretoria, com os jogadores que me ia embora,
recebi o convite para ir para o FAST e acabei por estar 2 anos no FAST também. O Nacional sempre teve uma paquera pelo Paulo Morgado, sempre houve esse interesse do Nacional ter você aqui no Nacional, sempre se revelou uma admiração pelo teu trabalho, você tem uma relação muito boa, na verdade os torcedores gostam muito do teu trabalho, alguns diretores. Hoje tu consegue realizar um sonho, hoje tu consegue ter a chance de trabalhar num clube que te dá toda a estrutura, ou uma estrutura próxima daquilo que Sim. É oferecida, por exemplo, na Europa? É mais isso, é um clube aqui em Manaus, no Amazonas é o clube que tem melhores condições, é o clube que paga melhor, é o clube que paga certo, é o clube que nos dá melhores condições para nós fazermos o nosso trabalho, e era um desejo que eu tinha também trabalhar aqui. Se eu quisesse continuar no Amazonas, o pico, o ponto mais alto tinha que ser o Nacional. Nos outros clubes por onde eu passei, o FAST, o próprio Manaus também, deram boas condições para trabalhar, mas aqui no Nacional são condições superiores, e por isso estou muito feliz aqui. Eu queria abordar essa questão do Nacional porque você sempre teve uma postura muito ética com relação ao Nacional. Sempre houve um interesse, uma sondagem do Nacional sobre você. Quando esteve, me corrija se eu estiver enganado. No FAST e no Manaus também. No Manaus. E você sempre manteve o seu compromisso com os clubes que você tinha contrato. Procede isso? Sim, no FAST em 2012, a meio do campeonato, eu julgo que o FAST estávamos em primeiro ou em segundo lugar, estávamos a fazer um bom campeonato, e houve o convite da diretoria do Nacional para vir para cá, para o Nacional, só que eu tinha um acordo com o FAST. Foi o FAST que me foi buscar a Portugal em 2012, foram eles que me convidaram, estávamos a fazer um bom trabalho. Eu acreditei naquele grupo de trabalho e então decidi rejeitar o convite, com muita pena minha, porque eu gostava muito de trabalhar no Nacional. E depois, em 2014, no Manaus, também voltei a receber esse mesmo convite a meio da temporada, quando saiu o professor Francisco Tiá, e então eu novamente acabei por não aceitar e não vir para o Nacional, e acabei por continuar no Manaus. Vamos falar de família, para você ter um tesouro que talvez seja o que mais te deu sorriso e alegria de estar aqui no Brasil e aqui no Amazonas. Há quantos anos e como é o nome da pequenininha que eu nunca gravo o nome dela? Daniela tem 2 anos e meio, já há 2 anos e 7 meses. Se não fosse ela, eu dificilmente estava em Manaus hoje. Estou cá por ela, estou com ela praticamente todos os dias, ela vive com a avó, mas praticamente estou com ela todos os dias. Família em Portugal, registra aí quem você gostaria que aparecesse. Pai, mãe, irmãos, não, amigos, principalmente, treinadores. Aí tem alguém para te falar? Aí? Principalmente as minhas irmãs, quero que elas provavelmente no próximo ano venham cá passar uns dias em Manaus. A Cristina e a Inês também. As duas que venham cá passar uns dias. Você está num processo no Nacional que é os garotos que estão nos juniores buscando espaço no profissional e o profissional que tem uma meta, que é o objetivo do futebol do Amazonas, chegar à Série C. Conta essas duas realidades que você está envolvido hoje no clube. Bom, o nosso grande objetivo em termos de base é dos júniores nós conseguirmos colocar no final do campeonato, colocar 1 ou 2 jogadores no profissional. E se conseguirmos todos os anos o Nacional ter 2 ou 3 jogadores da base no profissional seria muito bom. O que não acontece no futebol amazonense. Não adianta sermos campeões amazonenses, irmos para a Copa São Paulo e depois no final do campeonato de júniores, os júniores são dispensados. Morgado, obrigado por contar um pouco da tua vida para o telespectador do Esporte Amazônia. Desejo sorte para você. 2011, quando você chegou aqui, passou uma barra. Você sempre foi muito transparente. Eu gosto do treinador que é franco. Você sempre foi muito atencioso, muito solícito. Eu desejo muita sorte para você no Nacional, na sua carreira profissional, tá bom? Para a sua família. E obrigado por contar um pouco da tua vida para o telespectador do Esporte Amazônia. Obrigado, eu também. Valeu. Eu espero que você tenha gostado um pouco da vida do Paulo Jorge Diogo Morgado, um português adotado aqui pelo Amazonas, que comanda essa equipe dos juniores do Nacional e que integra a comissão técnica do mesmo Nacional na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.